No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu continuo pedindo aqui aos irmãos, relembrando sobre a questão do nosso apoio em oração às pessoas do Rio Grande do Sul, aos nossos compatriotas do estado do Rio Grande do Sul. A cada dia que passa, informações muito tristes chegam para mim, chegam para todos nós através das redes sociais e até mesmo da mídia em geral, de como está a situação naquele estado, do que vai ser preciso para reconstruir. Milhares e milhares de empregos serão perdidos, empresas simplesmente deixaram de existir ou deixarão de existir. Olha, uma situação, aliás, emprego é uma questão secundária nesse momento, infelizmente, porque ainda tem aqueles que lutam pela vida, sejam os que estão ilhados, precisando de apoio, de serem resgatados, sejam aqueles que foram resgatados e precisam de tudo, de toda ordem, tem necessidades de toda ordem. Realmente é uma catástrofe sem precedentes. Então, você que puder orar em prol do povo, do estado do Rio Grande do Sul, para que Deus ilumine as autoridades, para que Deus ajude as pessoas, os irmãos. Temos as igrejas unicistas que também estão empenhadas, Parabéns aqui às igrejas unicistas que resolveram assumir, ou fazer a sua parte aí em prol do povo do estado do Rio Grande do Sul. E você pode ajudar de alguma forma, você pode enviar alguma ajuda de alguma forma, de alguma maneira. Não deixe de entrar em contato, tá certo? Falando aqui do Minuto da Unicidade desta quinta-feira, eu queria ler para você um texto que escreveu o apóstolo João, ainda falando, ontem falávamos sobre o apóstolo João, sobre as cartas de João, falávamos a respeito da carta do capítulo 4, eu quero ler a primeira carta, mas no capítulo 2, que diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Olha aí a questão. Ele está dizendo que o anticristo nega o Pai e o Filho. Olha que passagem gloriosa e maravilhosa. E aí ele diz no verso, estou lendo 1 João 2, verso 22, vamos ler o verso 23. Qualquer que nega ao Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa ao Filho também tem o Pai. Portanto, verso 24, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então veja que João está sempre aqui o tempo inteiro falando, olha, quem nega o Pai nega o Filho, e quem nega o Filho também não tem o Pai. Ele vai nas duas versões, nas duas vertentes. Quem nega o Pai nega o Filho, e quem nega o Filho nega o Pai. Parece até que está sendo redundante aqui, parece até que o que João está falando aqui? Não estou entendendo o que ele está dizendo. Uma hora é numa mão, noutra hora vai na outra. E ele diz, aquele que permanece desde o princípio, portanto que desde o princípio ouviste e permanece em vós, se em vós permanecer o princípio, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Pai e no Filho. Então temos como permanecer no Pai e no Filho. Veja que esse texto é usado em inúmeras ocasiões, eu falo por experiência própria. Esse texto é usado em alguns debates que eu participei para sustentar a doutrina da Trindade. Acredite, isso aqui é para provar a Trindade. Já lá, quase no final da Bíblia, na carta aí de João, do Pai e do Filho. É como aquela questão de Apocalipse, escrito também pelo próprio João, que ele fala, o trono de Deus e do Cordeiro. Você sabe lá que ele fala, saía do trono de Deus e do Cordeiro um rio, o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, um trono para os dois, para o Deus e para o Cordeiro, não é os tronos de Deus e do Cordeiro, é um trono, sempre vai falar um trono, o trono de Deus e do Cordeiro, sempre ele vai usar, não vai falar de dois tronos, vai dizer um trono só, mas esse trono pertence a Deus e ao Cordeiro. Entendeu?
Não é um trono com 2 lugares. Quando a Bíblia fala de trono, ela não está falando de questão literal ali, aquela questão, né, de castelo, de conto de fada, que tem um trono. Não é nada disso. Está falando de governo, de poder, de domínio, de autoridade. Mas voltando aqui à questão de João, ele vai nessa mesma linha o tempo inteiro nos seus escritos. Como que a pessoa usa esse texto para me provar a existência da Trindade? Porque não tem Trindade aqui. Esse é o primeiro ponto para a gente refletir. Não há Trindade nesta passagem. Isso tem que ser um ponto muito bem esclarecido para todos os adeptos da doutrina trinitária. E eu falo aqui com muito respeito, muita ressalva. Mas nesta primeira carta de João, capítulo 2, que ele fala que qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que nega o Pai nega o Filho também, e vice-versa. Esse texto não cabe Trindade aqui. Não vamos forçar uma interpretação que não existe. Não fala de Trindade. Então fala de 2. Resolve esse problema? Fala de 2? Também não. Também não, por quê? Veja bem, Isaías capítulo 9, verso 6, diz que o menino que nasceria se chamaria, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o filho é pai da eternidade. E o próprio filho falando para os discípulos, olha, eu vou para o Pai, né, e tal. Mostra-nos o Pai, então, se o senhor está falando tanto do Pai. João, o Evangelho, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. E a resposta do Senhor Jesus, o filho fala, quando o filho é questionado sobre o Pai, o filho fala, mas eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aquela pergunta de retórica. Por que você está perguntando do Pai se você está vendo Ele? E ele diz no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não ninguém vai. A gente tem que ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Cristo, com extremo cuidado para não entrarmos nas doutrinas que já existiam ao longo da história. Tanto doutrina trinitária, as mitologias já tratavam desse assunto, como também a dualidade ou do teísmo. Ele não está falando aqui, o evangelista, de 2 pessoas, ele só está ensinando aqui que não, volto a dizer sempre, porque eu digo inúmeras vezes, não tem como desassociar, separar em pessoas ou achar em se tratar que são 2 seres diferentes. É disso que ele está falando. Então ele está dizendo, não tem como dizer que adora a Deus, que conhece a Deus, que conhece Jeová, e olha para o filho e diz, você não é Jeová, porque as informações que se tem do filho é que ele é o Jeová dos exércitos. Ponto. O próprio Jeová fala em inúmeras passagens no Antigo Testamento, o próprio livro de Levítico, ele fala, vou colocar o meu tabernáculo no meio de vós, andarei no vosso meio, eu serei seu povo, vocês serão meu povo, eu serei vosso Deus. Jeová fala por intermédio do profeta Ezequiel, vou estar aí, vou buscar minhas ovelhas pessoalmente. Ezequiel 34:11, eu pessoalmente buscarei as minhas ovelhas. Vou estar pessoalmente, diz o Senhor Jeová. Nas traduções que não substitui o nome próprio por, Yahvé, vamos dizer assim, Yah, e vai vir pessoalmente buscar suas ovelhas. O profeta Isaías diz, eis que o vosso Deus virá, Isaías capítulo 34, vosso Deus virá, o cego vai enxergar, coxo vai andar, surdo vai ouvir, mudo vai falar. Jeová, esperando Jeová. Não tem como você ver o filho e dizer, não, eu vou agora ficar com esse aqui, aquele lá, não quero nem saber, aquele não existe, aquele, agora é esse aqui, esse... Não tem como. Negar o pai e ficar só com o filho, porque é o mesmo. Tanto é que ele fala, no Evangelho de João capítulo 10, verso 30, eu e o pai somos um, a mesma pessoa, o mesmo ser. E ele, quando ele fala, eu e o pai somos um, pegam-se pedra e pau, pedra, melhor dizendo, para apedrejá-lo, para matá-lo por blasfêmia, porque entenderam que ele está falando, é o mesmo ser, a mesma pessoa.
Falávamos ontem no Minuto da Unicidade, Deus foi manifestado em carne, não a segunda pessoa, não o Filho, o próprio Deus foi manifestado em carne. Essa é uma máxima, é uma questão que Paulo disse, isso é indiscutível. Então o que João está falando aqui é de trindade? Não tem três aqui. Onde é que se enxerga três desse texto da primeira carta de João, capítulo 2, versos 23? Vou ler o verso 23. Qualquer que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Ou seja, aquele que fala assim para o Filho, ó, o Senhor, como Tomé disse, né? Tomé confessou o Filho. O que Tomé falou lá? O Evangelho de João, capítulo 20, verso 8. Senhor meu e Deus meu. Ó, Tomé confessando o Filho, falando quem é o Filho. Quando Paulo diz, né, que segundo a linhagem humana descende o Cristo para a igreja de Roma, capítulo 9, verso 5, da linhagem humana vem o Cristo, o qual é Deus sobre todos. Cristo é Deus sobre todos. Paulo está confessando o Filho, dizendo que, então ele tem também o Pai. Agora, quem nega isso, quem nega essa informação, tem o Pai? Por mais eruditos que fossem na teologia, como os fariseus eles falaram que nós cremos em Jeová, nós somos filhos de Abraão, temos o eterno, mas você não sei quem você é. Você está entendendo? O espírito da palavra é esse. Você, nós não sabemos quem é. Por quê? Porque era um garoto de 30 anos. Embora fazia milagres extraordinários, embora tinha uma fama que corria por toda a terra, mas era um jovem de 30 anos, todo mundo sabia a mãe dele, existia boatos, né? Porque Maria ficou grávida antes de se casar com José, o boato correu, que Maria teria tido um caso extraconjugal, aquela confusão já existia, os caras sabiam disso tudo. Então olha para ele e fala, ó, esse aí, o filho, não, foge desse cara aí, porque ele diz que é, mas não é. Mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Por isso eles falam que os trinitários, essa aceita só Jesus. Para eles só Jesus é suficiente. Por quê? Porque eles não têm o Pai e não têm o Espírito Santo. Equívoco. Aquele que confessa o Filho tem o Pai. E o Filho é o próprio Espírito Santo. Ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Voltarei para vós, eu vou voltar para vocês. E aí tem aqueles que não entendem, não conhecem bem, que falam, mas os discípulos morreram com a promessa de Jesus que ele voltaria, e ele não voltou em Pentecostes, Atos 2, é a promessa dele, está habitando dentro deles, é o Deus habitando dentro de seus corpos, é a palavra do Senhor, ela é irresistível. Estude mais, esse texto não tem trindade, esse texto foi deturpado ao longo dos séculos para poder provar a existência de uma tríade que na verdade não tem tríade nesta passagem. O meu desafio a qualquer um me provar a trindade nesse texto. Isso é importante porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como diz o seu servo apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3,18, tá bom? Um excelente dia para você que acompanha aqui pelo YouTube, para você que acompanha pelo WhatsApp, uma excelente manhã, que Deus te abençoe. E você que acompanha pela rádio, né? A gente segue com mais uma música. Ore por esse projeto, incentive esse programa, invista no Minuto da Unicidade, semeie nesse ministério, que eu tenho certeza que muitas bênçãos nós iremos alcançar com relação à pregação da palavra de Deus. Sozinho a gente não consegue absolutamente nada nesta terra. Um abraço para você, até amanhã com o Minuto da Unicidade, graça e paz. Minuto da Unicidade.